Tem notícia importante movimentando os bastidores do Vasco da Gama, e ela mexe diretamente com o planejamento do elenco para o restante da temporada. A situação de Matheus França já está praticamente definida nos corredores do clube, e não é exatamente o cenário que muita gente imaginava quando ele chegou cercado de expectativa. Diferente de outros nomes que estão emprestados e ainda fazem parte de um plano de continuidade, o Meia vive seus últimos capítulos com a camisa cruz-maltina, pelo menos dentro do que está desenhado hoje. O contrato do jogador vai apenas até o meio do ano, e, internamente, o entendimento é de que não haverá esforço para a renovação. Isso não acontece por acaso. Existe uma análise direta do que foi apresentado dentro de campo até aqui, e os números acabam pesando bastante nessa decisão. Em mais de 20 partidas disputadas, o desempenho não correspondeu à expectativa criada em cima de um atleta que já foi visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Nenhum gol, nenhuma assistência, e uma dificuldade clara de se firmar como peça importante dentro do time. Além disso, tem um fator que pesa ainda mais: o custo. O salário elevado entra em debate quando o retorno técnico não acompanha. O clube vem passando por um processo de ajuste financeiro e já liberou diversos jogadores justamente para aliviar a folha salarial e abrir espaço para reforços mais pontuais. Dentro desse contexto, manter um atleta com vencimentos altos e baixo impacto esportivo se torna inviável. É uma decisão fria, mas que faz parte da lógica do futebol atual. Só que, como tudo no futebol, nem sempre as coisas seguem um roteiro totalmente previsível. Existe um elemento novo nessa história que pode, pelo menos, reabrir uma pequena possibilidade de mudança. A chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico trouxe uma nova leitura sobre o elenco e, principalmente, uma nova forma de lidar com jogadores que ainda buscam afirmação. Renato já conhece o Matheus França de outros tempos, ainda do período em que o jogador dava seus primeiros passos no profissional. Isso pode fazer diferença agora. Não é só sobre minutagem em campo, mas sobre confiança, ambiente e liberdade para jogar. E é justamente nesse ponto que o cenário pode ganhar uma reviravolta, ainda que discreta neste momento. O próprio treinador já deu sinais de que pretende observar melhor algumas peças que não vinham sendo utilizadas com frequência. E isso inclui o meia. A entrada dele em uma das últimas partidas, mesmo que por poucos minutos, já indica que existe uma abertura para avaliação mais próxima. É aquele tipo de situação em que o jogador precisa aproveitar cada oportunidade como se fosse decisiva. Enquanto isso, o elenco segue sendo visto como enxuto. A comissão técnica entende que faltam opções em determinados setores, e isso também pode influenciar diretamente na permanência ou saída de alguns nomes. Não é só uma questão individual, mas coletiva. Se faltar peça, alguém vai precisar ocupar espaço, mesmo que ainda não tenha entregado tudo o que se esperava. Outro ponto que chama atenção é a mudança de ambiente dentro do clube. Nos últimos jogos, já foi possível perceber um time com outra postura, mais competitivo, mais ligado emocionalmente. E isso, segundo relatos internos, tem muito a ver com a forma como Renato conduz o grupo. Existe uma tentativa clara de recuperar o ânimo de jogadores que estavam em baixa e criar uma identidade diferente dentro de campo. Essa transformação também escancara, de certa forma, que o trabalho anterior, comandado por Fernando Diniz, não vinha conseguindo extrair o melhor do elenco. Sem entrar em comparações diretas, o que se percebe agora é um time mais objetivo, menos preso a ideias que não estavam se convertendo em resultado. E no futebol, no fim das contas, é isso que define tudo. A fala recente de Renato reforça exatamente esse pensamento. Para ele, não adianta ter domínio de jogo sem transformar isso em vitória. Essa mudança de mentalidade pode ser determinante para vários jogadores, inclusive para quem ainda tenta se encontrar dentro do elenco. É um novo contexto, uma nova oportunidade, e isso pode pesar bastante nas próximas semanas. E é nesse cenário que o nome de Matheus França volta a ganhar um pequeno respiro. Mesmo com a decisão praticamente tomada nos bastidores, o futebol ainda permite reviravoltas. Se conseguir aproveitar as chances, mostrar evolução e, principalmente, ser útil dentro de campo, ele pode forçar uma reconsideração. Não é algo simples, nem provável neste momento, mas também não é impossível. A verdade é que o Vasco vive uma fase de reconstrução,
tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Cada escolha feita agora impacta diretamente no restante da temporada. E jogadores que não conseguem acompanhar esse ritmo acabam ficando para trás. Ao mesmo tempo, quem consegue se adaptar rápido pode ganhar espaço de forma surpreendente. E no meio de tudo isso, a torcida acompanha com atenção, dividida entre a expectativa por resultados imediatos e a esperança de ver alguns nomes reencontrarem seu melhor futebol. Porque no fim, é isso que move o torcedor, a possibilidade de mudança, de evolução, de ver o time competitivo novamente dentro de campo. E enquanto essa situação segue em aberto nos bastidores, o que mais chama atenção nesse momento é a mudança de comportamento do time dentro de campo, algo que não passa despercebido nem por quem acompanha de fora. O impacto da chegada de Renato Gaúcho vai muito além de esquema tático ou escolha de titulares. Existe uma transformação no jeito do time competir, na postura durante os jogos e, principalmente, na maneira como os jogadores estão reagindo às adversidades. Nos últimos compromissos, já deu para notar um elenco mais ligado, mais agressivo e com uma vontade diferente de buscar resultado. E isso acaba reforçando uma percepção que vinha sendo construída há algum tempo, de que o ambiente anterior não estava favorecendo o desempenho coletivo. Sem precisar apontar diretamente, as próprias declarações recentes deixam claro que havia um problema não só técnico, mas também emocional dentro do grupo. Quando se fala em futebol, esse aspecto mental muitas vezes é o divisor de águas. Não adianta ter qualidade se o jogador não está confiante, se o vestiário não está leve, se o clima não ajuda. E nesse ponto, o trabalho de Renato começa a ganhar destaque. Ele tem um estilo próprio, mais próximo dos atletas, e isso costuma gerar uma resposta rápida dentro de campo. O time passa a acreditar mais, a arriscar mais e, consequentemente, a produzir mais. Essa mudança também evidencia algumas limitações que eram vistas anteriormente. Durante o período comandado por Fernando Diniz, o time até conseguia ter momentos de controle de jogo, com posse de bola elevada, mas isso não se convertia em vitórias. E no futebol profissional, não existe margem para romantizar desempenho sem resultado. O torcedor quer ver o time ganhar, competir e se impor. Renato deixa isso muito claro quando fala sobre a importância dos 3 pontos acima de qualquer outra coisa. Para ele, jogar bem é importante, mas vencer é essencial. Essa filosofia começa a ser absorvida pelo elenco, que já demonstra uma postura mais pragmática em campo. É um Vasco mais direto, mais objetivo e, principalmente, mais competitivo. E esse novo cenário também aumenta a responsabilidade de cada jogador individualmente. Quem entra em campo agora sabe que precisa entregar resultado, precisa aproveitar as oportunidades e mostrar que pode contribuir. Não existe mais tanto espaço para atuações apagadas ou falta de intensidade. A cobrança aumenta, mas ao mesmo tempo a confiança também cresce para quem responde positivamente. Outro ponto que entra nessa discussão é a relação com a torcida. Aos poucos, a arquibancada começa a se reconectar com o time. Existe uma identificação maior com essa postura mais aguerrida, mais combativa. O torcedor do Vasco da Gama sempre valorizou a entrega dentro de campo, e isso volta a aparecer como uma característica marcante nesse início de trabalho. E essa conexão faz diferença. Quando o time sente o apoio vindo das arquibancadas, o rendimento tende a subir. É uma troca que alimenta o desempenho coletivo. E isso pode ser um fator determinante ao longo da temporada, principalmente em jogos mais equilibrados, onde o detalhe faz toda a diferença. Dentro desse contexto, também surgem debates importantes sobre o elenco. A saída de Felipe Coutinho ainda repercute, principalmente pela carência criativa que o time pode sentir em determinados momentos. É um jogador de qualidade indiscutível, com história no futebol e identificação com o clube, mas que viveu um período de muita pressão. A questão emocional volta a aparecer aqui. Nem sempre o talento é suficiente quando o ambiente não favorece. E no caso do Coutinho, existe um entendimento de que a decisão passou também por esse desgaste mental. O futebol exige muito, dentro e fora de campo, e nem todo jogador consegue lidar da mesma forma com essa pressão constante. Ao mesmo tempo, o elenco precisa seguir em frente. O clube entende que existem lacunas,
principalmente no setor de criação, e isso já começa a ser observado com mais atenção pela comissão técnica. Renato conhece bem esse tipo de cenário e sabe que, para competir em alto nível, é preciso ter peças que façam a diferença nos momentos decisivos. E aí entra novamente a questão do mercado e da necessidade de investimento. Para reforçar o elenco, é preciso equilíbrio financeiro, planejamento e escolhas bem feitas. O Vasco já iniciou esse processo ao reduzir a folha salarial e agora busca alternativas que realmente agreguem valor ao time. Enquanto isso, dentro de campo, o foco é manter essa evolução que começou a aparecer. O próximo desafio já movimenta o ambiente, e existe uma expectativa crescente em torno do desempenho da equipe. A torcida, que antes demonstrava mais desconfiança, começa a olhar com outros olhos, principalmente pela mudança de atitude apresentada nos últimos jogos. E esse momento pode ser decisivo para consolidar essa nova fase. Se o time conseguir manter o nível de competitividade, os resultados tendem a aparecer com mais frequência. E aí, naturalmente, a confiança cresce, o ambiente melhora ainda mais e o ciclo começa a se tornar positivo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que algumas situações individuais seguem sendo avaliadas com atenção. Jogadores que antes estavam em segundo plano agora ganham novas oportunidades, enquanto outros precisam provar que ainda podem ser úteis dentro desse novo modelo de jogo. É um processo dinâmico, que muda a cada partida, a cada treino, a cada decisão da comissão técnica. E no meio dessa reconstrução, o torcedor acompanha cada detalhe, cada mudança, cada sinal de evolução. Porque mais do que resultados imediatos, o que se busca agora é um time que tenha identidade, que represente dentro de campo e que volte a ser competitivo em todas as competições que disputar. E dentro dessa sequência de mudanças, começa a ficar cada vez mais claro que o elenco está sendo testado no limite, não só tecnicamente, mas também mentalmente. Jogadores que antes pareciam sem confiança agora demonstram outra postura, chamam mais o jogo, participam mais das ações e tentam assumir responsabilidades em momentos importantes. Isso não acontece por acaso, é reflexo direto de um ambiente que voltou a cobrar, mas também a oferecer respaldo. E quando esse equilíbrio aparece, o rendimento coletivo tende a subir de forma natural. Ao mesmo tempo, essa nova fase exige respostas rápidas, porque o calendário não espera. Cada partida vira uma oportunidade de consolidar essa evolução ou de mostrar que ainda existem ajustes a serem feitos. E é justamente nessa pressão constante que alguns nomes podem se firmar de vez, enquanto outros acabam ficando para trás. O futebol é muito dinâmico, e a margem para erro é cada vez menor quando se busca competitividade em alto nível. E é nesse cenário que o torcedor volta a se envolver mais intensamente, acompanhando não só os resultados, mas também a entrega dentro de campo. Existe uma expectativa crescente para ver até onde esse novo momento pode levar o Vasco da Gama, principalmente se essa intensidade e essa mudança de mentalidade forem mantidas ao longo das próximas rodadas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de Vasco da Gama, um nome começa a ganhar força e empolgar dirigentes e torcedores: Hélio Júnior Nunes de Castro, o Elinho. O atacante, que vive boa fase no futebol mexicano defendendo Toluca, entrou no radar cruzmaltino como possível reforço para a sequência da temporada, em um movimento que internamente já é tratado como Plano Elinho. A ideia de repatriar o jogador surgiu a partir de análises recentes do departamento de futebol, que busca atletas versáteis e em ascensão. Elinho se encaixa perfeitamente nesse perfil. Atuando principalmente como meio-campista ofensivo, mas com capacidade de jogar mais avançado, ele tem chamado a atenção por sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e poder de decisão nos últimos metros do campo. Fontes próximas à diretoria indicam que conversas iniciais já teriam sido abertas, ainda em caráter exploratório. O Vasco estaria avaliando as condições de um possível negócio, que não é simples. O bom momento do jogador no México naturalmente valorizou seu passe, o que exige criatividade nas tratativas, seja por empréstimo ou uma negociação com valores diluídos. Internamente, há o entendimento de que Elinho poderia agregar um diferencial técnico ao elenco, especialmente em jogos mais travados, onde a criatividade individual costuma ser determinante.
Além disso, pesa a favor o fato de ser brasileiro e ainda jovem, o que facilitaria a adaptação e permitiria retorno técnico e até financeiro no futuro. Do lado do jogador, ainda não há confirmação oficial de interesse em retornar ao Brasil, mas pessoas ligadas ao seu staff não descartam a possibilidade, especialmente diante de um projeto esportivo considerado competitivo. O Vasco, por sua vez, trabalha com cautela, ciente de que o mercado é dinâmico e que outros clubes também monitoram a situação. Enquanto nada é confirmado, o plano Elinho segue como uma especulação que ganha corpo a cada dia, alimentando expectativas e mostrando que o clube está ativo nos bastidores em busca de reforços capazes de mudar o patamar da equipe. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.